Olá, estamos aqui com mais um episódio do Elo por Elas para você. E hoje estamos com um convidado de peso, de muito músculo, José Pagô. Ele que é personal trainer, ele que é atleta, tá aí mais de 12 anos, foi atleta, né? Mais de 12 anos, 16 anos já de profissão. Um menino moço, muito dedicado. A gente vai bater um papo muito legal sobre saúde, sobre como você melhorar seu corpo. Ele vai contar um pouco da história de vida dele. Então, fica aqui com a gente. Bem-vindo, Zé. Obrigado. Bem-vindo, Zé. Prazer conhecer você. Prazer é todo meu. Fico feliz de estar aqui. Oportunidade de sempre estar falando um pouco de saúde, de qualidade de vida. Isso que importa pra gente hoje, nesse mundo tão corrido e que todo mundo tem... Porque é sempre essa vontade de viver cada dia mais, né? Com certeza. É isso aí. A gente está muito feliz de ter você aqui. A gente fica preocupada, né? Eu falei, meu Deus, como é que eu vou até botar uma roupa transparente pra Zé ver que eu tô precisando de mais músculo. Sem cobranças hoje, sem cobranças. Vamos sem só pressão. conversar, sem pressão. Mas a gente pensou muito no seu nome, da Maneiva Taína, porque ela é apaixonada, né, pelo seu trabalho, super fã, divulgadora da sua Obrigado. marca. Mas, gente, nem adianta. Ele é meu personal. Mas se você quer, na próxima vida, quem Vamos. sabe você consegue. E ele, assim, foi perguntar um horário, ele disse que tem horário já preenchido das 5h30 às 19 da noite. Que hora que eu vou malhar com você? Madruga, você não é boa de ir pra Eu vou malhar então 4 da manhã, porque porque Não, mas ele já não tem. É difícil, tem que arranjar sempre um pouco mais de hora, mas graças a Deus as coisas foram encaminhando e a gente tá assim hoje. Que feliz, A que você atribui esse sucesso, né, todo seu de agenda Com tão certeza. cheia? Eu acho que tem muita disciplina, eu me entreguei muito por essa profissão, por esse esporte e acho que hoje eu sou recompensado por isso e entendimento ao público, não adianta nada você saber do conteúdo se você não for uma pessoa que queira tratar bem seu cliente, tem essa percepção de que eles são importantes para a sua vida e você é importante para a vida deles. Eu acho que hoje eu consigo estar com a agenda dessa forma. Com Gente, eu vou certeza. falar uma observação aqui, né? Eu que sou aluna do Zé, a gente tá brincando aqui de falar que ele não tem horário, mas é verdade. Mas, assim, eu que tô lá agora, consegui, com muita luta, ganhar mais um dia, gente, com ele. Porque antes eram 3, né, Zé? E agora eu consegui, tô malhando segunda, terça, quinta e sexta, que era tudo que eu queria. E assim, já conheço o Zé, eu não sei certo quantos meses, né, Zé? Mas já tem uns 8 meses? Já tem 8 a 9 meses aí que a por gente aí. tá junto. E, assim, um diferencial dele, que eu vou falar da pessoa dele, não do profissionalismo dele, né? Mas, assim, é muito engraçado porque, assim, a gente vai ficando íntimo da pessoa. Porque você encontra a pessoa ali, né? Todo dia que você vai diário, malhar, né? E você dá um bom dia, às vezes você não tá muito bem, você brigou com seu marido, com seu filho. Aí eu malho com uma prima minha, então a gente fala mais do que o homem da cobra, Que né, é Zé? outra super Melhor. sanguínea também. E aí ela atrapalha meu treino, eu atrapalho o treino dela e assim a gente Mas é vai. uma excelente dupla, E aí eu acho engraçado assim, que o Zé, ele é muito profissional. Porque assim, às vezes eu chego, eu quero até dar um oi pra ele de beijinho, sabe? Porque eu sou sanguínea, né? Bora. Não, e ele é todo, sabe? Né, Zé? Como que você faz? Só que... Bom dia, bom dia. dia. Sabe? Ele não é uma pessoa que fica pegando nas alunas, né? Que fica... Assim, que legal, lógico viu? que às vezes o personal precisa pegar para mostrar algum lugar que a gente tem que trabalhar melhor. Mas, assim, é engraçado que eu falo, porque, assim, eu já malhei com outros personagens, né? Que você dá oi, tudo bem. E eu acho, assim, o Zé super nessa pegada, né? Então, olha, Carol, parabéns. Seu noivo é muito... profissional. Certinho. Eu acho que esse comprometimento, né, com os alunos tem que ser importante, né? Querendo ou não, toda área tem uma fama ou outra, então você está sempre sendo educado, agir da forma melhor certa. No seu lugar ali, né? E mostra disciplina, mostra que lá não é lugar para você ir bater papo, não é para você ir lá, é para você conseguir. Você tem um horário só, aproveita essa hora ao máximo. Quando terminar, a gente bate o papo, conversa, não tem problema Se algum. der tempo, né, meu amor? Se der sobrar um tempo. Na minha agenda. Zé, eu sou apaixonada pela musculação, pela atividade física. Faz parte da minha vida desde meus 15 anos de idade. Como que surgiu a atividade física na sua vida? Como que foi essa paixão construída pela musculação? Eu acho que, como todo professor de educação física, o esporte foi o que me trouxe a chegar até hoje, né?
Então, desde novinho, eu adorava jogar bola, jogava todos os tipos de esporte no colégio. Aquele aluno que tinha um pouquinho de dificuldade na aula de matemática, mas nas aulas de artes, educação física dava super bem. Tirava 10. É nóis. Mas consegui passar sempre de tudo, me esforçava depois, conseguia minhas notas, né? Mas acho que partiu desse amor primeiro pelo esporte. Aí quando eu fui ficando mais velho, eu era acima do peso, então eu tinha alguns problemas de imagem, né? Me achava meio gordinho, tinha essas dificuldades que a gente vai tendo quando é jovem, né? E já existiam as academias aqui, não eram como é hoje, tá? Eram academias, tinha uma academia mais chique em Cuiabá, as outras eram pontuais ali, né? A gente lembra. De bairro. Isso. Te lembrava da Fídias, Astral, tinha algumas coisas, né, nesse sentido. E aí, por pisar dessa paquera, né, jovem, os amigos todos bem, eu falei assim, preciso mudar. E também eu tenho que agradecer um pouco minha mãe. Minha mãe sempre pegou no meu pé, porque na minha casa todo mundo é magro e eu era o único gordinho. Então é difícil para o pai e para a mãe conseguir conciliar isso dentro de uma casa, né? Naquela época não tinha as informações que a gente tem hoje. Então minha mãe, pão de queijo, esfirra, como você vai quietar 3 guris dentro de casa, uma bola e comida, né? Não tem o que fazer muito, né? Então, para ela era muito difícil entender que o processo para o emagrecimento partia dela, né? Mas ela sempre pegava no meu pé nesse sentido, come menos, cuida do doce. E aí chegou uma bela hora que essa união dela me perturbando dentro de casa e eu com a vontade de mudar, comecei a conhecer a musculação, né? E tá aí até hoje. A musculação foi... Já tem quantos anos que a musculação entrou na sua vida? Eu tinha de 15 para 16 anos, mais ou menos com a mesma idade que você, mas até hoje eu nunca parei. Então, aí, com 36, são 20 anos já dentro de academia. Mas era muito gordinho, você acha, Zé? Muito gordinho. Eu cheguei 89 quilos com 13, 14 anos, é bem pesado. Eu tinha tetinha, aquela coisa, bochechudo, né? Você vê como que é possível a transformação, porque você tem um corpo definido, né, Zé? Hoje eu consigo manter meu corpo bem legal, hoje eu tenho um hábito alimentar que também eu falo para todo mundo, se não houver esse hábito alimentar, essa importância com o que você está botando para dentro do seu corpo, faz toda a diferença. E eu acabei me disciplinando muito por causa do meu esporte, né? Lógico que o esporte te ajuda ainda mais você manter um físico melhor ainda, mas isso fez toda a diferença, né? A disciplina de você entender do dia a dia, né? Faz qualquer um mudar, isso tenho certeza eu falo, disso. né? De uma dor, a dor ela transforma você numa autoridade, né? Então você teve uma dor na sua infância em relação à obesidade, a sobrepeso, a baixa autoestima. E hoje você, a baixa estima, e hoje você transforma a vida das outras pessoas através do seu propósito. Você é uma autoridade no segmento da atividade física, né? Por isso que eu sei quando estou me enganando. É que na verdade não estão te enganando, estão se enganando, né? Se enganando. Enquanto a gente não olha para si e vê que a virada de chave tem que partir de nós, Nossa, o personal ele é só um instrumento ali para poder te direcionar, mas é a gente que tem que tomar como posse essa mudança. E você mudou porque você tomou como posse. Você, apesar da sua mãe falando ali todo dia, te chamando a atenção. A Paula tem. Eu vivo isso também dentro de casa com o Pedro, né? Exato, mas quando você se deu conta que você precisava mudar, o jogo virou. É aí que funciona, né? A gente tem muito essa mania de culpar os outros, né? Então eu poderia ter culpado minha mãe, meu pai, ter achado que eles não me educaram dessa forma direito, mas naquela época as informações que eles tinham, eu tenho certeza que eles fizeram o melhor por mim. E cabia a mim também entender que eu, tanto que eu comia não era certo, tanto de refrigerante que eu tomava não era certo. Então, essa virada de chave faz toda a diferença. Zé, mas essa época que você falou que você tinha 89 quilos, quantos anos? 13, 14 anos. E quando, né, que eu sei um pouquinho da sua história, seus pais se separaram, né? Sim. Isso teve um impacto na sua vida. Tem. No começo, acho que todo mundo, né, que tem uma... Mas foi nessa idade? Eu não lembro a idade. Foi quando eu entrei na academia, meu pai e minha mãe se separaram. Tinha 16 para 17 anos ali, né? E aí acabou que pode ser até uma fuga, né? De você sair dentro de casa, mas graças a Deus as coisas foram se resolvendo e todo mundo hoje está super bem. E a gente foi aprendendo com o passar da vida. O grande segredo é aprender. Não pode guardar mágoa e aprender para não acontecer de novo.
e batalhar sempre para É conseguir. que assim, a gente, acho que ela tá puxando, falando disso, porque ela, como terapeuta sistêmica, né, sabe que muitas vezes uma fuga influencia. leva a pessoa a buscar, né, gatilhos, não é sobre isso? Você tá olhando esse olhar sistêmico? Os gatilhos que a pessoa tem, porque às vezes tá, ai, Não, eu perguntei sobre o engordar, porque assim, às vezes emocional, né? uma fome emocional ali de algo que você talvez vivia, presenciava e Eu acho, faz muito. Ixi, se você for ver, a maioria das pessoas que têm obesidade, provavelmente algum trauma que vem da infância. Tem muito relacionado a abusos, né? Então, tem muitas coisas que a gente tem que olhar quando tem um carinho melhor quando a gente fala com esse tipo de público, né? Mas tem muitos que também é falta desse comprometimento de olhar que ele é responsável sobre tudo aquilo que ele ingere, tudo aquilo que ele busca, né? Então faz toda a diferença. Para você que quer ter uma qualidade de vida, isso faz toda a diferença. E como que você resolveu assim, não, eu vou, primeiro eu sei, você foi, emagreceu, começou a malhar. E como que foi o seu start para você entrar pro fisiculturismo? O fisiculturismo, tipo, quando eu já estava 2 anos na academia, eu estava fissurado em físicos, né? Então eu comecei a olhar, eu comecei a me ver aquilo, né? Eu falei, pô, mas naquela época não era nada, ninguém aceitava, né? Era bem preconceituoso, né? Eu chegar para minha mãe e falar que eu queria ser um bodybuilder, né? Mas foi tudo uma construção. E aí, quando eu tinha meus 20 anos, eu conheci um cara que chama Kim, que é o Kinsinger, que é o dono da O2 hoje, né? Que é um grande mentor meu aí para essa parte, onde ele falou, Zé, você tem um perfil para essa categoria nova que está abrindo, que era Men's Physique na época, que hoje é estourado, uma categoria muito forte do bodybuilding, né? Falou, você tem um perfil, acho que você vai encaixar, e eu falei, vou. Nem fui tão bem naquela competição, fiquei em quarto, assim, né? Naquela época ainda muito magrinho, sem volume muscular, muita coisa faltando ainda. Mas eu consegui emagrecer, fiquei muito seco e gostei daquilo, e aí gerou uma paixão e nunca mais parei, né? Quando você transforma o seu corpo, vê a capacidade que da onde você pode chegar com tão pouco e deixar ele tão bonito, é uma coisa que te deixa viciado. Gratificante, né? Zé, nós temos alguns dados estatísticos, né, que apontam que o Brasil ele tem a 2ª posição mundial em quantidade de academias, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, né? E cerca de 21% da população brasileira frequenta academias, colocando o país em 2º lugar no ranking global. Ao que você considera isso? Eu acho que tem 2 motivos, né? Eu falei com as meninas, eu acho que o primeiro motivo vem a pandemia. A pandemia foi onde as pessoas entenderam que você ter um corpo saudável te deixa com a imunidade boa e isso te salva perante a vários vírus, a vários problemas, e isso é verdade, a pandemia provou. Lógico que sempre tem um caso ou outro que vai ser específico, provavelmente aquela pessoa tem algum problema que tinha e não sabia, ou aconteceu mesmo, mas se você for fazendo uma perspectiva, a maioria se salvou. Então, acho que isso abriu os olhos de muita gente, né? Fez os médicos pararem de querer brigar um pouco contra algumas coisas que aconteciam na academia e começaram a entrar mais para dentro. Os médicos do esporte hoje, eles querem mais... Houve uma virada de chave na própria medicina, né? Isso. Por mais que muitas pessoas são contra alguns procedimentos, isso também fez com que as pessoas abrissem a cabeça, usassem melhor, tivessem mais oportunidade de conhecimento. Então, também deu outro boom para a parte fitness. E eu acho que o YouTube brasileiro, o Instagram brasileiro, com os influencers que a gente tem hoje, fizeram isso virar, né, uma febre, né? Você vai em programas de televisão, hoje em dia eles estão lá, né? Você aparece, os caras milhões de seguidores, e é tudo que a galera gosta de ver hoje, O né? estilo de vida, né? O estilo de vida Compartilhar. deles, e eles se dando bem por causa do esporte, onde antigamente era muito discriminado, então acho que isso aí faz com que as pessoas cada vez mais E queiram, o né? clima, você falou sobre o clima também, né? O clima, Brasil. sem falar do clima brasileiro, né? A gente vive em praia tropical, né? Calorzão, Shortinho. quem não tiver com o corpo em dia, como que vai ser? E não é problema isso, eu acho que às vezes as pessoas ficam arranjando problema de não ter, são características nossas daqui, né? Sim. Se você vai para países mais frios, você não vai ver esse tipo de procura, às vezes, muitas vezes, porque eles não têm o ambiente que a gente tem aqui, não é propício para isso como aqui. Eu acho que a gente devia valorizar um pouquinho mais, fomentar mesmo. É lógico que tudo tem um limite, mas isso aí só faz bem para a gente. É incrível a gente olhar para esse cenário, porque você
é jovem, está com 36? 36. E você estava contando aqui para mim, e eu estava aqui escutando, assim, né? Bem fascinada. Eu amo essas histórias, né? Trabalho com isso, então, querendo ou não, isso me movimenta. E você contou do seu lado que você empreendeu, então você já teve academia. Eu quero que você conte essa história, porque você é uma pessoa muito off do on. Né? Você é completamente on no off. E olhar para esse movimento que você faz, você veio de um movimento de muito boca a boca, dos seus clientes sendo speakers da sua marca. Hoje você não depende disso para você fazer sua agenda, só que você tem consciência de que o digital te coloca em lugares onde você não consegue estar fisicamente. É uma forma de você estar em muitos lugares. E o fato de você ter empreendido, criado esse movimento, traz para você hoje mais conhecimento, mais genialidade, mais autoridade, posicionamento. Quero que você conte um pouco essa história. Eu, quando eu tinha meus 20 anos, comecei minha faculdade de publicidade, né? Naquela época... Publicitário. Naquela época era difícil você chegar pro seu pai e falar: pai, eu vou ser profissional de educação física, né? Você vai ser professor de colégio? Mesmo que as pessoas, não é desmerecendo, mas antigamente o olhar era assim, né? A gente não pode esquecer que eram épocas diferentes. Às vezes as pessoas querem forçar algumas coisas, são épocas diferentes, e hoje é uma época totalmente diferente. Então, meu pai não queria muito isso para mim, né? Ele queria que eu fosse engenheiro, advogado. Aí eu consegui conquistar ele uma publicidade, porque como ele trabalhava com o governo do estado, ele via que a publicidade era um mercado muito forte, em ascensão, que ia crescer, né? Então ele falou: publicidade pode, então vamos lá, vamos fazer publicidade. Mas eu era aquele aluno que não merecia ser publicitário, né? Eu estava indo na faculdade. E a gente tem que ser realista. E eu, graças a Deus, comecei a trabalhar numa transportadora, onde eu fui evoluindo muito rápido, virei gerente dentro dela, lá na Sadia. Então, era uma empresa terceirizada, e eu comecei a organizar 9 caminhões, uma coisa assim. Eu tinha 20 anos, 21 anos, então eu já era líder de 13, 14 funcionários. Então, eu tinha uma independência, e foi a hora que eu falei assim: vou morar sozinho e vou fazer minha faculdade. E aí foi quando eu decidi entrar para educação física, larguei a publicidade. Aí o Kim me abraçou, falou: vem para cá, à noite você trabalha como instrutor, já vai pegando know-how, continua lá na transportadora, assim que você tiver mais capacidade de ficar aqui financeiramente, você vem. E foi assim, as coisas foram acontecendo. Comecei na instrução, dando aula para um monte de gente, tinha meus horários, não tinha personal, fazia as coisas, comecei minha faculdade. E aí foi indo, as coisas foram virando. Comecei da forma errada, normalmente a gente pode começar a estagiar pelo 5º semestre de educação física, né? Mas a gente tem que batalhar, tem que correr atrás. Eu não queria ficar esperando ninguém, já tinha minha vida pessoal, então aí fui me virando. Mas e foi hoje... assim que você criou a academia? Foi, aí o que aconteceu? Depois... Zé, rapidão, nosso backstage está falando que não pode bater na mesa. Perdão, é que eu trombei sem querer. Não... Porque está atrapalhando a sua voz. Você tinha quantos anos quando você investiu assim, vou empreender e fazer academia? Depois eu fiquei 2 anos lá no Kim. Ah, então, tá. Você ficou um tempo, então, ali, pegando know-how. Total. E aí eu fiquei lá aprendendo muito, né? E aí foi quando eu fui, o Kim teve que fechar a academia por um tempo, e eu tive que achar uma academia às pressas daquela época. E aí eu achei uma academia lá próximo, que chamava N2, e quando eu cheguei nessa academia, eu fiz amizade com o dono. Como eu trabalhava já lá, tinha algumas coisas, eu falei: cara, eu tenho interesse de arrendar a sua academia, porque ele já não queria muito e tal. Aí ele falou: como eu tenho um amigo, o Júnior, né, que a gente conhece, e aí ele falou assim: eu topo de ser seu parceiro, vamos começar. E foi assim, foi meio que na loucura. Quanto tempo? Foram 5 anos. Deu muito certo, Zé. Deu, a gente vendeu a academia, tinha 320 alunos, Olha, né? que legal. Mas tive que optar, porque a gente acabou contratou uma consultoria, a consultoria pediu um investimento para as coisas aumentarem ainda mais, e aí foi quando eu optei em ir para o lado personal, e eu acho que eu fiz a coisa certa. Hoje, era muito jovem, né? Empreender não é fácil, você ter essa cabeça, administrar funcionário, e você conseguir equilibrar isso com a sua saúde mental, equilíbrio de vida. Me tomou muitas coisas. Então, eu preferi o personal, onde ia cuidar de mim mesmo, ia ter meus horários. Eu sei que eu não ia atrasar, eu sei que eu não ia faltar com o aluno, eu sei que eu não ia ser irresponsável, não ia depender de ninguém. E
Foi pro lado. Zé, eu falo assim, hoje a gente tem um movimento, e nós temos muitas pessoas engajadas nisso, na conscientização, né, da pessoa aderir na atividade física, né, do autocuidado. E eu vejo hoje assim que a busca pela saúde, ela traz como bônus a estética, né? A estética não tem que ser o alvo principal. Como que você enxerga hoje essa conscientização, esse movimento que vem nascendo, vem ganhando força de conscientização à qualidade de vida? Eu vejo a atividade física hoje como o maior e melhor antidepressivo que nós temos hoje. Sim. Até porque o exercício físico vai te proporcionar ações fisiológicas onde os remédios ou a sua tristeza vão melhorar, né? Sim. Então, são os hormônios que melhoram, dopamina, endorfina, isso tudo está relacionado à melhora, à depressão, né? Então, o seu remédio também, você precisa de uma ação metabólica, se você tem um metabolismo muito lento, a absorção dele vai ser cada vez mais lenta, então a ação dele vai ser cada vez mais lenta. Você com um metabolismo mais acelerado, a resposta é melhor, né? Então, a gente para por esse lado, né? Qual que foi a pergunta mesmo? Desculpa que eu entrei na parte sobre a questão desse movimento de qualidade de vida, porque hoje a atividade física, para mim, é o melhor antidepressivo que existe. Vai dentro dessa parte fisiológica, né? E você entender que, além de tudo, isso libera dopamina, endorfina, que são hormônios do prazer, da sua felicidade. E não precisa ser uma comida, né? Porque a comida também libera. Por isso que é o grande problema, às vezes, das pessoas, né? É difícil de apegar. Por isso que é tão difícil a academia, né? Você tem que sofrer para isso ser liberado, né? Mas a gente tem que lembrar que tudo que é mais difícil e prazeroso no final é melhor para nossa vida. Você é mais pode fácil fazer virar um glutão do que um fitness, né? Isso mesmo. Mas você sabia que é mais fácil você emagrecer do que você engordar fisiologicamente? Você precisa de 9 calorias para acumular uma gordura. Você precisa de 8 calorias para perder uma gordura. Mas é muito mais fácil ingerir calorias do que queimar correndo na rua. Você hoje prepara atletas, olha só, você prepara hoje atletas para alta performance, para competir? Olha, eu sou muito rigoroso e eu ainda não consegui abrir esse lado. Porque eu me dediquei muito ao esporte, eu deixei de conviver com amigos, eu deixei de conviver com família, Vida social, né? Não fui em muitos casamentos de amigos, não fui em muitos aniversários. E eu sei o tanto que eu me dediquei. Aí, às vezes, você pega uma pessoa, você se dedica tanto a ela e você vê que ela não faz o mesmo. Então, às vezes, eu prefiro mexer com um público onde eu sei que vou ter uma resposta melhor do que trabalhar com alta performance. Mas eu acho lindo, eu acho que é algo que é difícil hoje você se abdicar da sua vida, porque muitos deles vivem para ser atletas, né? É uma ilusão mesmo hoje separar no Brasil, só o futebol que vinga, né? Então, você conseguir sobreviver do esporte é bonito demais, é você se dedicar, não é se preocupar com mais nada, né? É só se preocupar com o resultado. Mas é difícil encontrar esse tipo de pessoa também no mercado, né? Então, eu optei nesse ponto hoje. Lógico que eu faço algumas assessorias, tem o Breno, que competiu ano passado na categoria Men's Physique, que eu consigo trabalhar, mas tem que ser de muita confiança para eu começar a trabalhar com esse tipo de pessoa. E você, Zé, hoje, você atende alguém externo ou você está só na Bodytech? Hoje, devido ao horário, eu tenho 4 alunos fora da Bodytech, né? Hoje a Bodytech abre só às 5 da manhã e eu começo às 5, então segunda, quarta e sexta. Não, ela abre 5h30, né? 5h30, perdão, né? Então, segunda, quarta e sexta, às 5 horas eu atendo uma aluna, terça, quinta e sábado eu atendo outro aluno fora. Então, são 2 aí. Aí, 6 horas da manhã, eu tenho um aluno que está comigo há 9 anos já. Então, ele é um cara que... patrimônio. Ele é difícil mexer nele, tanto que está comigo muito tempo, considero ele até parte da minha família já. E aí, esse aluno, eu tenho mais uma na parte da tarde, que eu vou lá no Florais também, que está comigo há mais de 7 anos. Ela é a filha, e aí essas duas. Mas devido à agenda... Eu não consigo mais ficar saindo. Hoje Cuiabá não é uma cidade. Antigamente você ia em 5 minutos, né? Hoje você não consegue mais aqui. Daí eu tive, por um motivo, vocês viram que eu sou um pouco rigoroso com o horário, né? Chegando um pouquinho mais cedo. Aí, então eu optei por eu não atrasar e preferi que meus alunos percam aqueles 15 minutinhos, 10 minutinhos, mas eu vou estar lá presente e aí a gente tenta atender eles da melhor forma possível. Você gosta da Bodytech, Zé? Gosto, pô. A Bodytech eu acho que veio aqui para dar esse tchan na cidade, né? Mostrar que é importante investir sim, academia bacana, faz diferencial, a academia está lotada,
Você não chega, o ambiente também é bacana, proporcionar um ambiente de estar lá prazeroso, né? Que é difícil de a gente encontrar. E sem falar de tecnologia, né? O dono, o Daniel, tem que tirar o chapéu para ele, o que ele pensa sobre modernidade, tecnologia, academia toda hora reformando, toda hora com equipamento novo. E ele tá ali em cima. Sim, mas sempre presente, está vivendo, né? O grande importância acho que do proprietário de qualquer estabelecimento é viver aquilo ali, né? E ele vive cada dia um pouco, ele gosta, ele cuida de nós, que na época eu era atleta, ele me ajudou muito, ele ajuda todos os atletas lá. Incentiva, né? Ele é um cara Isso é bem importante, bacana. né? Ele é um cara bem bacana, vale a pena. Os frutos são colhidos, não A tem gente jeito. precisa ter um líder Apoia. que nos inspira a criar movimento, senão a gente não segue o movimento até o fim. Sim, né? Gente, eu malho lá. Faz muito tempo. Eu malho lá, acho que tem. Sim, vai fazer 5 anos, né? Mas eu malhei depois. Você entrou depois? Depois da pandemia. Foi no tipo 2021, acho que foi. Tá. Gente, eu vejo o Daniel todo dia. Não é Eu toda a vejo, academia dele, acho que todo foi a dia que ele mais passa cresceu, assim, foi bom dia. Isso. Hoje ele está com a média lá de 2.600 alunos aí, Olha para uma isso. academia de alto nível, né? Muito, não sei te dizer dentro da Bodytech, mas acho que hoje ele é uma das melhores franquias que tem a Bodytech no Brasil. Ele aí. já ganhou, né, na pandemia, a melhor, né? Eu confesso que eu não sei te dizer qual foi a premiação, mas ele teve uma premiação que ele É recebeu. gostoso a gente estar num ambiente onde a pessoa também ela busca inovar, ela busca melhorar, né? E vou até falar nesse sentido porque você como personal, e eu vou falar fora das meninas, porque eu sou completamente diferente delas, né? Eu brinco porque se eu tivesse 5%, 10%, tá? Vamos aumentar um pouquinho, da persistência, do foco que minha irmã tem, eu nem sei, eu acho que eu ia ter um corpaço. E aí a diferença tá, acredito, nos hábitos e tudo que a gente quer pra nossa vida. Eu amo tomar um milkshake, eu amo comer uma pizza, eu amo, mas eu vejo que é um prazer, assim, tipo, do merecimento, e sempre que eu trabalho com isso, eu trabalho com essa parte terapêutica muito forte, e eu entendo que é um ganho, porque eu fico o dia inteiro atendendo, então eu chego na minha casa e falo, eu mereço descansar, então eu vou comer uma coisa gostosa. E eu como devagarzinho, não como? Até eu me não sou irrita. aquela pessoa que come Muito eu como muito devagar. super devagarzinho, Saboreando. degusto. E aí eu quero trazer aqui um assunto que eu acredito que vai ser muito bom para as pessoas que vão ouvir, completamente fora do que você está acostumado até a viver. Porque eu sou o tipo de pessoa, eu estava treinando com um personal, ele acabou desistindo de mim, porque ele falou, Tinara, você falta muito, eu amo ele de paixão. Mas minha vida também é assim, tem hora eu não vou conseguir ir, vou precisar gravar, vou precisar atender um cliente, e os horários, por causa de horário, né, na verdade. Mas como é lidar com o cliente que não gosta? Porque lidar com o cliente, tipo Taína, Paula, que gostam, que são assíduos, que são frequentes, que têm consciência, ok. Você sabe que você vai chegar, a pessoa já vai estar no ritmo. E você tem esse cliente, né? 2 perguntas. Você tem esse cliente que não gosta, e como é lidar com esse cliente sendo um coach para ele? Porque o personal é um coach. O personal é o maior treinador e incentivador da pessoa. Sim, total, né? Bom, lógico que a gente tem esses clientes, né? Acho que 70% da academia Então eu é fico esse feliz, cliente, sabe, né? Zé, sabendo que eu não tô... Então ali, Nessa grande maioria. eles estão ali justamente porque o médico mandou, Eu tenho porque cura. alguém tá pedindo para ele se cuidar, né? Então tem sim. O que a gente tem que fazer, a gente tem que ter, primeiro parte é o feeling, né? O feeling de entender cada pessoa, né? Tem pessoas que gostam de treinar mais funcional, tem pessoas que gostam de puxar peso, tem pessoas que gostam do exercício, gostam do crossfit, vamos colocar. Então, A nova modalidade. Que a nova modalidade que chama Hyrox. Então, tem pessoas. Então, você identificar o perfil do seu cliente faz muita diferença. Acho que a gente faz isso muito nas abordagens que a gente tem aí de qualquer empresa, né? A gente tratar o personal como empresa. Então, eu olhar a Taína de uma forma, eu olhar a Thaís, que é outra aluna minha, de outra forma, a Mariana, então a Júlia, que é uma menina que gosta de treinar muito pesado, eu não posso passar o mesmo treino para ela da mesma forma que eu passo para outra, porque se eu fazer para outra, ela espana, não vem. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que sempre fazer com que o ambiente esteja, igual você falou, acolhedor, ela não falte, ela queira estar lá dentro. Então, eu tenho que conseguir conciliar tudo isso. E o treino faz parte. Não gosto de sentir dor. Então, para que eu vou ficar forçando uma coisa se amanhã não vai voltar, se está doendo? Então, aos poucos, você vai conversando. Olha, a gente precisa evoluir, a gente precisa chegar até o chão, a gente precisa fazer um pouco mais de força. Então, é tudo com tempo, dedicação e mostrando para a pessoa que ela também é adulta, que ela precisa entender que
ela vai fazer coisas, muitas vezes, que ela não gosta, para ela começar a querer gostar, ver resultado. Porque senão a gente fica sempre procurando imediatismo em coisas que não vão ser imediatas. Pelo contrário, o imediatismo na musculação, no fitness, só vai vai prejudicar a sua saúde, seja articular, seja de parte fisiológica, se você tomar algum produto. Então, tudo com o tempo ao tempo, mas entender, mostrar para o aluno como é a verdade, que ela tem que evoluir como pessoa, que ela tem que amadurecer, e ao mesmo tempo você, como professor, criar estratégias dentro da própria aula onde motive o seu aluno de estar lá, né? Não afaste ele de você. Acho que é os dois pilares que a gente pode seguir aí. Existe um método, então, aplicado, né, Zé? Existe, Porque lógico. olhar para a pessoa É muito fácil, né? Eu esperar sempre alguém lá que está a fim de treinar, pô. É muito fácil. E Isso você, faz você parte tá do fazendo profissional de até educação. faculdade, Tanto que isso faz parte do profissional de educação física. Eu vejo muitos profissionais reclamando, mas, pô, faz parte. Ele tem que ensinar a pessoa, ele é professor disso, ele vai ter que ensinar a pessoa a treinar, ele vai ter que ensinar a pessoa a se mexer e gostar disso. E o principal, entender que é para ela. É para ela ficar 10 anos a mais com o filho dela. É para ninguém empurrar ela na cadeira de roda daqui 10 Aí nem me anos. fala, socorro. Fica alguém limpar o bumbum dela. Então é porque as pessoas não pensam nisso. Ela Fica baixar comendo, no mercado para aí pegar fica, um aí fica arroz. comendo Colocar a açúcar. mala, né, no Fica no se bagageiro entupindo do de avião. açúcar. Aí, pô, o cara já está acima do peso, já tem a glicose alta. Ele não sabe o que é ter uma diabetes. Pergunta para a pessoa que tem diabetes, ela não queria estar com o sangue dela como está. E as pessoas ficam brincando com isso. Então, eu acho que elas também criam um romantismo alimentar que não deveriam criar, Sim. principalmente porque comer um arroz, feijão e bife é saudável e gostoso igual. Então, tudo vai do nosso paladar. Se a gente ficar ingerindo coisas gostosas, vai ser difícil você competir com o brócolis. O brócolis não vai ser mais melhor que ela. É. Então, o hábito de você criar todos esses, academia, tal hora, tem que ir. Mas é esse horário da academia, não marca nada, você tem que se disciplinar. Um hábito gera disciplina. Se você não tiver hábito, você não tem disciplina. Isso é certo, isso é do atleta que está te falando que passa 20 semanas em dieta sem quebrar. Eu não começo bem. Eu começo com as minhas vontades, eu começo com as minhas regalias, mas eu tenho que ir tirando aos poucos. Mas quando você chega lá no final, eu estou no auge da minha concentração, onde eu não vou quebrar minha dieta, onde eu não vou sair de onde eu tenho que chegar. Então, isso tudo também é treinado, a disciplina também é treinada. Precisa de um hábito, precisa de gerar consequências no seu dia, para você começar a ver uma melhora. E aí, eu tenho certeza que as pessoas não param. Pode ser que tenham épocas na vida delas que diminuem devido a um tempo corrido, mas nunca vão deixar de caminhar, de correr, porque entendem que isso vai fazer toda a diferença para o dia a dia dela, para a melhora da qualidade de vida dela lá no futuro, né? Então, isso é isso que a gente tem que pensar. Eu acho que é um plantio, né? Atividade física é um plantio, né? Total. E é tão legal quando a gente começa a ver as mudanças do nosso corpo. Eu sou assim mesmo. Eu começo a querer estar cada vez melhor. Agora mesmo, eu estava hoje fazendo uma mentoria de manhã para fazer uma reprogramação metabólica, porque o meu corpo estagnou. Isso acontece, muito da gente estagnar o Sim. corpo, o perfil. Eu já tenho 20 anos que treino, então assim, chega um momento que eu tenho que mudar a estratégia, porque meu corpo, até por isso também a importância de um acompanhamento com o personal, né? Por isso que Mudar a é sempre estratégia. bom estar com bons profissionais, né? A gente sabe que um treino bem feito, você pode seguir aí até 1 ano com o mesmo treino. Com a dieta também, se eu não me engano, vai ser até, eu leigo falar, mas é por aí também. 1 ano com a mesma dieta vai continuar te dando resultado. Mas chega uma hora que a grande performance, que é o nível que a gente, mesmo amadoramente, chega, você precisa de estratégias. Você precisa de variações de exercício, você precisa de modulação na sua dieta, às vezes você precisa de algo para estimular melhor o seu metabolismo, ir no médico, né? Tudo com o objetivo que você quer, vamos sempre colocar, né? Se eu tenho o objetivo de ficar forte, então primeiro eu tenho que entender como é ficar forte. Eu preciso ter minha melhora alimentar, eu preciso comer mais, beleza. Eu preciso olhar meus hormônios, precisa. É um conjunto, eu preciso né? ir na academia e treinar todos os dias, ou ficar atento com as minhas cargas. Porque, por exemplo, não adianta nada ir na academia 1 ano todo e continuar agachando com 10 quilos. Não, tem que ter evolução, né? Tem que ter Tem que ter, evolução. isso faz, por isso que pessoas entram na academia e não mudam.
Então lá você fala assim, nossa, você faz academia há tanto tempo e não muda. Aham. Porque só ele vai lá e ele carrega os mesmos 10 quilos que ele carrega desde o dia que ele entrou. Verdade. Ele acha que o fato... Aí isso que acontece, o nosso corpo gera adaptação. Então você precisa, nem que for um quilinho a mais, para você gerar essa variação de novo. Aí você vai perceber que sua frequência cardíaca vai voltar a subir de novo, você vai conseguir suar de novo. Então todos esses tipos de variações são importantes, desde a da parte clínica, médica, nutricional e profissional de educação física, né? Eu sou a prova viva, né? A gente estava nesse caminho de evoluir, né, Zé? Aumentando o peso, Mas tá tudo mudando bem, né? os exercícios. Eu fui e minha coluna travou numa aula de bike. Assim, não travou inteira, né? Travou a coluna lombar, mas eu tive que tomar injeção, né? E daí fiquei uns dias afastada, fiquei arrasada, porque eu amo malhar como eu, né? Eu Vocês fico até no duas tão feriado, eu disputando fico aí. perguntando pra Zé, Zé, não vai ter aula? E o legal do Zé é que, acho também importante ele falar sobre isso, que ele tem essa pegada de trabalhar o aluno da forma que ele realmente Integral, né? precisa. Porque ele faz outra faculdade, né, Zé? Fala um pouco sobre isso. Eu faço fisioterapia, né? Eu tô indo pro 5º semestre agora. Semestre eu vou ter que estar um pouco trancado, porque eu tô com dificuldade nos horários para fazer meu estágio. Então lá na Univag, lá, desculpa fazer propaganda, mas lá é cedo, lá logo cedo os estágios são sempre de manhã, então eu não tenho disponibilidade hoje para fazer, tive que dar uma trancadinha, mas semestre que vem eu já vou resolver isso, de alguma forma eu vou dar um jeitinho. Você não vai tirar meu... Mas a fisioterapia me fez abrir, principalmente, eu sou pós-graduado, né, em grupos especiais, e isso me fez abrir o leque para fisioterapia, né. Eu amo trabalhar com grupos especiais, desde doenças a problemas articulares. Isso é o que eu gosto de fazer mais, então optei muito pela fisioterapia por isso. Então eu tenho esse olhar mais clínico justamente porque minha pós-graduação me fez olhar dessa forma, né? Não um aluno com uma estética, um corpo bonito, e sim como deixar o corpo dele funcional para o que ele precisa fazer no dia a dia, né? Porque a estética eu vou precisar, igual a gente falou, eu vou precisar de vários fatores aqui para que ele chegue num corpo legal. Mas de mim, o que ele precisa, o que eu preciso estar fazendo, sem não fazer nada das outras coisas. Então eu sempre foquei nisso. E a pandemia fez eu focar muito nisso. Falei, pô, perdi um outro aluno, graças a Deus bastante ficaram, mas eu olhei e falei assim, o que eu sou diferente para a sociedade não querer largar eu se tiver outra pandemia? Então eu falei assim, cara, preciso buscar algo onde as pessoas vão olhar e vão falar, pô, se eu parar com o Zé aqui a dor vai voltar, se eu parar com o Zé a minha qualidade de vida vai diminuir, se eu parar... Então meus clientes hoje são esses, então eu não procuro mais clientes para uma estética, então a fisioterapia me fez eu olhar com outro olho para a preparação física, para os meus clientes, então por isso que eu acho que eu consigo levar dessa forma também, né, todos eles, né? O que você faz hoje, assim, até de uma forma particular aqui, que faz seus clientes serem tão apaixonados por você? O que você acha? Porque a gente sempre tem um jeito. Todos nós somos únicos. Tem o seu borogodó, né, Eu Zé? acho que eu sou verdadeiro, pô. Verdadeiro. Eu gosto de falar a verdade, eu gosto de conversar. Eu não vejo problema do cliente ter os problemas dele e eu vou descontar neles. Então, isso... Eu sou bem profissional nesse sentido, então acho que gosto de Você é o tipo estar do personal lá. que confisca o celular na hora do treino? Não, eu não confisco, mas ela sabe muito bem que não pode usar. Não, mas... Pensava, tem personal que vai ter que fazer isso? Né? Não, O vai. meu confiscava, meu Mas celular. eu sempre... Tirava. A Taína sabe, eu deixo a liberdade, porque muitas delas, a maioria das minhas alunas são mães. E é difícil concorrer com o celular de mãe. Então, mas todas elas sabem a seriedade da minha aula. Se ela ficar mexendo no celular, ela vai ser chamada atenção. Se ela ficar conversando O muito... resultado é pra ela. A Taína sabe, vai estar com a Thaís ali, ela começa a bater muito e já separa as duas, vai uma para lá, vai outra para cá. Porque senão a gente... Mas faz parte, entendeu? A gente tem que saber lidar com isso também, mas a forma que eu me imponho acaba que as pessoas... E hoje... Devido a justamente os horários estar bem cheios, os valores que você cobra, as pessoas também dão muito mais valor de estar lá comigo, né? Os meus Elas clientes estão não- investindo, Você se Isso. posicionou, né, Zé? Então no mercado. elas não chegam lá e eu vou bater um... Não, eu tô aqui com o Zé, vou aproveitar o momento, treinar uma hora, depois a gente vai lá e mexe no celular, bate papo. É que eu escuto assim,
dos bastidores, as pessoas que treinam com você, de várias pessoas falando assim, cara, o Zé é o Zé. Tem uma coisa muito diferente, ele é um amor de pessoa, ele vai olhar no seu olho, ele vai te entender naquilo que você precisa. Parece que o Zé é quase um terapeuta. Então, os psicólogos não gostam muito de falar que o personagem é terapeuta. Mas isso é legal, porque isso é o amor com que você faz o que você faz. Isso faz muita diferença. Hoje eu vejo... Eu achava bem que era meio brega falar sobre isso, né? A gente pensava só que tinha que ganhar dinheiro e não fazer o que gosta. Mas quando a gente começa a fazer o que gosta, é diferente, né? Você não chega lá forçado, você não chega lá sem vontade. Você sempre está aprendendo algo novo para passar. Então acaba que se torna leve. Eu não vejo isso, nem senti isso acontecer. Foi uma coisa que foi acontecendo. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei, né, para Maína. Você fez da sua paixão o seu meio de ganhar dinheiro, né? Da sua profissão. Eu acho que hoje, apesar de você ter sido uma profissão tão estereotipada, tão discriminada, né? Igual você falou no início da nossa entrevista, que você tinha um receio de falar para o seu pai que você tinha esse anseio, essa vontade de ser educador físico, né? Hoje eu vejo como uma profissão muito valorizada, né? Hoje... Mudou a realidade do personal, né? Hoje, por exemplo, hoje eu estou aqui com vocês, cada uma tem a sua profissão, é um podcast falando de uma coisa bem séria. Eu fui em outros podcasts onde fui com o Fabiano, que é médico. Então, tipo assim, a gente nunca imaginou o professor de educação física estar lá, né? Junto com os médicos, fisioterapeuta. Hoje você vê no próprio Instagram muitos doutores da área, que eles hoje batem de frente com médicos, né? Mostrando para eles que não, peraí, aqui a gente estuda também sobre corpo, sobre atividade física, a gente domina, a gente não vai dominar sobre os assuntos internos de vocês. Então, hoje a gente não aceita mais médico mandando lá, olha, não pode esse exercício, não pode aquele. Eu sempre falo para a Taína aqui, você não vai sentar na privada, você não vai fazer as coisas, exatamente. Você não vai deixar isso. Então, eu não deixo mais nenhum profissional entrar na minha área sem eu estar dando meu pitaco também. Então, essa confiança do profissional de educação física ter crescido faz muita diferença, né? Então, hoje cada um na sua área, cada um no seu espaço. E como que seus pais agora, né? Os seus pais hoje... olhando, né, para você, onde você chegou, como que é isso? Porque lá no começo queriam que você fosse médico, engenheiro, e hoje? Qual que é? A gente, como uma boa família, a gente conversa, né? Minha mãe sempre elogia, mas acho que eles são felizes, né? Sou totalmente independente, faço minhas coisas já há muitos anos aí, saí de casa desde cedo, desde os 22, 23 anos, já vou casar ano que vem. Então, acho que eles são felizes por tudo que você vai construindo, criando. Eu tenho 2 irmãos que foram por caminhos totalmente diferentes, né? Então, às vezes a mãe e o pai ficam inseguros, porque meus irmãos são concursados, né? São funcionários públicos. Eu sou o único que optei pro lado... de empreender, nunca gostei, não gosto. Acho que tem muitas coisas que devem ser mudadas lá. Eu não me sinto como funcionário público. Acho que isso aí vai de cada um. E eu optei. E aí acho que a insegurança da mãe, justamente pelo que a gente conversou no começo, né? Quanto você vai ganhar, como você vai sobreviver. E aí hoje eu tenho um leque de oportunidade de ganhar bem mais do que se eu fosse um servidor público. Né? Então acho que a gente faz o nosso futuro, corre atrás e não pode parar de estudar, né? Uma coisa que eu aprendi na minha vida, que o estudo faz você melhorar mesmo, né? Essas coisas que a gente é jovem, às vezes quer brigar, mas me colocou num lugar onde eu não estaria se eu não tivesse estudado, né? Então acho que o estudo tem que estar sempre sendo valorizado. Aí. Qual foi a maior emoção que você viveu até hoje na sua carreira? Olha, tem 2. Eu vou falar pro lado do esporte, né? Em 2021 eu fui campeão estadual aqui, overall em cima de muito cara bom, em cima de campeões fora do estado, né? Foi meu melhor ano. Acho que como esporte, atleta, foi uma recompensação gigantesca, assim, tanto de reconhecimento, né? Quanto de carinho que todo mundo teve no esporte. Na parte da profissão, educação física, eu tenho 2. A minha formar, né? Eu fui independente na minha formação, eu que quitei tudo, eu que paguei tudo desde o começo, né? Então não tive ajuda de ninguém. Então eu parar e ter essa capacidade de entender que eu precisava fazer isso, acho que foi uma evolução gigantesca para mim como pessoa. E tem um parceiro meu que chama Laerte, ele sofreu um acidente de moto, ele até trabalhava na BPM, ele perdeu a perna.
E aí eu fiz a reabilitação dele, fiz ele voltar à vida. Acho que é uma das coisas mais importantes Ai, que eu tô tenho. até Ai, emocionada. gracinha, isso Tá legal. aí. Esporte é vida, né? Eu falo que a gente vê também um movimento das mulheres 40 mais, doenças aí que são, Ai, chorou. são prevenidas através do exercício físico, fortalecimento pélvico. Então, assim, saiu do estereótipo de estética, vou fazer musculação para ficar gostosa, para expor meu corpo, mas vou fazer atividade física para ter uma vida melhor, para escolher como eu quero chegar aos meus 50, 60, 70 anos. Então hoje nós temos essa opção de escolher como nós queremos chegar lá, né? Faz toda a diferença, né? E hoje o olhar é mais clínico, né, para a musculação, né? A gente vai trabalhar, hoje quando você vai fazer um atendimento, você vai fazer uma análise postural. Então, você vai ver quais grupos musculares precisam ser alongados, quais precisam ser fortalecidos, porque isso vai representar diretamente na qualidade de vida da pessoa. Então, não é só fazer um agachamento por fazer. Será que ela precisa daquele agachamento naquela hora ou ela precisa de outro exercício para depois agachar? Então, isso tudo faz diferença. Hoje, os especialistas, a parte da musculação, foi vendo que a parte estética também vai ser construída a partir de que você tem essa preservação na qualidade de vida, então na flexibilidade, na sua força, cuidar do seu A coração. gente escolhe como a gente vai querer chegar na velhice. É isso mesmo. Agora, Zé, eu queria que você deixasse um recado. Peraí, que eu Ah, você não, quebrou peraí. o estado. Você quebrou o estado da nossa emoção. Deixa eu voltar aqui pra onde eu tava. A gente tava no fluido, ela É porque nós já vamos pra... Vai ser uma hora de O podcast bom já. que aqui você vê que o TDAH é assim, né? Uma fala um trem, a outra vai puxa. Eu vou voltar para a Pode essência, porque é muito importante você estar aqui na mesa hoje com a gente. Talvez a gente não tenha a oportunidade de novo de puxar isso aí. E eu falo porque eu trabalho com marketing do amor, Zé. Essa é a minha pegada. Eu entendi que falar de marketing, Tinara, tá? Falar de marketing para mim foi uma forma que eu encontrei para me conectar com as pessoas e conseguir fazer com que essas pessoas se amem mais, se valorizem, sejam mais fortes e tenham mais coragem de viver dos seus sonhos. Então hoje eu preparo as pessoas para que elas sejam mais posicionadas, tenham maior autoridade, entendam como é que funciona a comunicação magnética, ser uma pessoa magnética, porque eu escutava as pessoas falando assim pra mim, Tinara, eu tô com você, eu não consigo parar de olhar pra você, eu fico vidrado, presta atenção, e você puxa. E eu fui estudar, falei, o que é isso aí que eu faço, então, que eu puxo? O que é isso aí? Magnetismo. Isso tem a ver com marketing? Tem, mas o marketing foi só uma forma que eu encontrei para me conectar com as pessoas. Então, eu preparo essas pessoas para que elas vivam de seus sonhos, para que elas monetizem seus conhecimentos, porque hoje, se eu já tivesse ganhado tudo, né, na minha vida, tivesse zerado o game, eu continuaria fazendo o que eu faço. Claro que com muito mais viagens, intensidade, ajudando pessoas, mas eu não deixaria esse meu propósito. Então, isso está dentro de você, do seu coração, né? Você falar que você ajudou um amigo, você tocou o nosso coração aqui, né? Que a gente está aqui vidrado conversando com você. Mas, então, isso é além, né? É muito amor no que você faz, né? A gente sempre busca isso, igual eu falei, ser verdadeiro, né? Trabalhar nesse sentido, acho que é a melhor coisa que tem, né? Não ser só ganancioso em querer dinheiro, 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 dinheiro. Faz muito bem, a gente é feliz, a nossa vida precisa desse bendito dinheiro, mas às vezes tem outras coisas que são mais valorosas que são maiores. E o dinheiro não paga, né? O dinheiro vai vir como recompensa automaticamente com esse crescimento, porque com a sua entrega... Isso eu percebi, né? No passar da minha vida, eu lá, antigamente, o valor do personal, e eu nunca fui um cara que foi igual a gente conversou no começo, nunca fui focado, preciso subir meu valor, eu fui sempre focado em que eu tenho que fazer para ser mais valorizado, né? Então, acho que esse é o passo principal, né? Porque daí eu fui dando importância para cada passo que eu dei, para cada conquista que eu fui tendo, e cada relação que eu fui criando, cada pessoa que eu fui tocando, fui exercendo minha profissão, e aí a gente vai aprendendo bastante com isso tudo. Então, eu vou puxando para esse lado, eu vou te fazer duas perguntas e você responde da forma que você... Eu quero fazer uma, tá? Tá, achar melhor para a gente terminar. A primeira é assim, é essa pergunta, né? Se você já tivesse zerado game, se você já tivesse conquistado tudo, o que você faria, se você continuaria fazendo isso? Sim. E qual que é a mensagem principal que tocou o seu coração ao você poder usar no seu trabalho para você fazer uma pessoa se movimentar, sabe?
Vamos lá, para a primeira, só repõe a primeira. Se você já tivesse zerado o game. Tivesse milionário já assim, Com suficiente. certeza eu estaria na mesma área. Isso aí não tem como Paixão, dúvida. né? Não sei às vezes como empresário, às vezes criando um novo tipo de ideia para aquilo ali, às vezes fomentando meu nome, com o meu estilo de treino, às vezes criando espaço, não sei, isso tudo poderia ser. Eu tenho uma outra paixão, que são meus cachorros, tá aí na minha. Eu acho Agora que seria... ele está fazendo uma pós-graduação em como. Não, aqui nas minhas horas vagas eu comecei a fazer curso de adestramento de cães. Misericórdia. Você tá com bastante tempo. Eu tô com pouco Eu tempo. vou levar o meu lá para ele adestrar também. Eu sou muito apaixonado por cachorro, gosto muito dos meus, principalmente. Acho que era algo que eu gostaria de... É um hobby. Um hobby que eu gostaria de estar fomentando lá na frente, mas com toda certeza a musculação seria o meu principal envolvimento, seja ele qual for. Nessa parte de empresas, na parte de pessoas, alunos, com certeza vai ser Esse sempre é o meu seu carro-chefe. propósito, né? O que você me fala? Não, e a segunda pergunta? A segunda eu falei sobre emoção, né? É. Como é que é? É muito forte, né? O primeiro relato que ele teve para mim foi o dia que ele foi no ganha-tempo, depois de 3 anos estar dentro de casa, né? Porque ele sofreu um acidente, trincou a coluna cervical, ele perdeu uma perna, o outro joelho também estourou, ligamentos, meniscos, né? Ele não tem uma dorsiflexão no pé que sobrou, então é um acidente bem sério. E ele fazia 2 anos, 3 anos estava dentro de casa, depressivo, e ele conseguiu ir sozinho no ganha-tempo. Acho que foi um relato que ele me fez, e toda vez que eu vejo ele, eu falo tanto que isso foi marcante para minha vida, o tanto que fez eu falar, é isso. Perseverar. É isso aqui que eu quero. Perseverar, né? É isso aqui. E tinha acabado de voltar da pandemia, a gente tava de máscara, né? Tem até umas imagens dele voltando aqui, que eu sempre mando para ele. E aí foi quando eu falei, esse é o tipo de pessoa que eu quero trabalhar, esse tipo de cliente que eu quero mexer. E aí, É a isso gente que te criou. move. Então, minha pós-graduação, a fisioterapia, tudo vem devido a desse trabalho que eu fiz com ele aí, né? Parabéns. É Zé, muito importante. Eu quero fazer uma Obrigada, pergunta. Zé. Valeu. Se o Zé, pequenininho, você encontrasse com o Zé, de 5 anos, 7 anos, não sei porque eu falei essa idade. Se você encontrasse com a sua criança, né? O que você falaria para ela? Faça tudo igual você fez, com o coração. Abrace seu pai, sua mãe, cuide da sua família, seus irmãos, fique próximo de quem você gosta, que são pessoas que eu sei que vai te levar no caminho certo. E absorva o máximo de informação que você pode até chegar lá, que eu tenho certeza que você vai colher no futuro. Ai, que lindo! Eu tenho certeza que você vai colher. Parabéns, Zé, Obrigado, pelo seu obrigado. trabalho, Mais. Obrigado. pela sua Agora, Zé, força, por tudo. O trabalho que você dedica. A gente tem algo em comum, que assim, você trabalha com essa conscientização da virada de chave, da mudança, da adesão da atividade física, né? E eu também estou à frente desses movimentos, tenho me engajado cada vez mais, porque eu vejo essa necessidade. Eu trabalho hoje com mais de 200 profissionais da saúde em todo o estado, e 99% das comorbidades, elas são advindas do sedentarismo. Então, assim, a gente tem trabalhado muito esse processo de conscientização. Que recado deixaria nessa noite para quem está nos acompanhando, que ainda não virou essa chave, ainda não deu o primeiro passo para essa mudança na vida, na busca pela saúde? Que recado você deixaria? Faça Para antes. aquela câmera lá. Faça antes que alguém tenha que empurrar sua cadeira de roda. Acho que esse é o grande recado. Forte. Faça antes que alguém precise limpar a sua bunda. Faça antes que você tenha que amputar um pé. Faça antes. Esse tipo de problema acontece mesmo e sempre vai ser lá no final. Depois você tem todo esse desgaste, e quanto mais velho você for, mais difícil a correção. Então, se cuide, aproveite. Você provavelmente vai ter sua família. Você vai querer brincar com seus filhos, vai querer brincar com seus irmãos ainda, com seus sobrinhos. Então, aproveite, se cuide, que lá na frente vocês vão ser recompensados. É fazer o que ninguém pode fazer por nós, né? Exatamente. É Eu falo isso sempre aí. isso. Quando eu Eu saio também. da minha casa, que eu vou treinar, estou vindo ali fazer o que ninguém pode Eu fazer. sempre comigo. essa frase é a que eu sempre posto quando eu vou mostrar alguma coisa de treino. Legal. Fazendo o que somente eu posso E fazer. todo mundo me pergunta uma coisa, que às vezes fala, mas você gosta todo dia de vir aqui? Não, tem dia que eu não gosto de estar lá. Mas é o dia que eu treino mais pesado. É o dia que eu vou lá e é o dia que eu mais Dá o me seu dou. melhor. É o que eu mais me dou. Então é o dia que eu mais me entrego, porque Sensacional.
é onde a minha disciplina me torna mais forte. Então, as pessoas disciplinadas, eu tenho certeza que deixa o caminho delas bem mais resistente, bem mais forte. Então, é nesse dia que a gente faz as coisas acontecer. Aposto que é no trabalho de vocês também, no nosso dia a dia. Tem dia que a gente acorda, a gente deixa lá fora da porta e a hora que entra para vencer, batalhar. A atividade física é a mesma coisa. A gente não deve separar. A atividade é a mesma ideia, a mesma coisa ruim que tem, às vezes, de não comer aquele docinho, a mesma coisa ruim, às vezes, que vem para o trabalho, a atividade física é a mesma coisa. Tanto que você começou falando, né? A gente pode terminar com isso. Você falou, adulto faz o que tem que ser feito, né? As pessoas fazem o que precisa ser feito, né? Então, a gente não vai na academia. Eu, por exemplo, vou arrastada, às vezes desço 9h30 da noite, 10 horas da noite, tô mandando áudio pra essa aqui, tô lá na esteira, porque sei que ela também é elétrica igual eu, e vai, às vezes ela vai 2 vezes no dia, porque ela fala, amiga, eu vou fazer um cardio, eu fui de manhã, fiz um treino, e é isso, né? Mais que a gente não gosta, que a gente tem que pensar. É uma coisa que eu trabalho pra mim. Eu não gosto de ir, Zé, mas eu gosto de ir embora da academia. Sabia? Se sente ir embora, bem, eu fico pensando que eu gosto porque eu falo, eu vim Venci. e eu fiz. E Eu fui, fiz isso, por mim. Isso é uma gasolina para sua disciplina que você não faz ideia, porque a gente, quando a gente realiza coisas que nosso mental não quer, a gente está dizendo não para nós mesmos, né? Então você está brigando contra uma coisa que você não quer fazer, é mais difícil, mas você sabe que é bom para você. Quando você vence isso, é totalmente diferente, né? Você sabe que a batalha foi sua, ninguém precisou e sem te falar que a emoção é outra, né? Todos os meus campeonatos, nunca ninguém esteve lá fazendo dieta comigo. Eu que fazia tudo sozinho, eu que levantava. Então eu aprendi muito sobre isso. Se eu não levantar e fazer, não tem quem faça. Então... Parabéns, Muito bom, Zé. Sucesso, mais. Valeu, obrigado Esperamos vocês. você Gostei mais demais de estar aqui, vezes. foi bacana pra caramba. Gostou? Sempre vou para falar só de musculação, qual que é o melhor exercício, e vir falar um pouco de mim, é legal. Gente, Pra nossa olha, vida, Falou eu... muito de amor. Vamos encerrar? Não, e eu que tô ali, né? Quase todos os dias com ele. Todo dia eu chego, ele nunca atrasa, ele sempre tá lá, sempre com bom humor, com a mesma carinha, com o mesmo jeito, paciente. Então, assim, né, sou suspeita, tá, Zé? Obrigada. Obrigado a vocês, Zé. valeu, obrigadão. Valeu.